Livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton, um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Olá, seja bem-vinda aqui, eu sou Débora Fernandes. Se você é novo, já te convido a curtir se esse tipo de conteúdo te interessa e se inscrever para não perder nenhum de nossos conteúdos. Vamos começar? Capítulo 1. O Problema. Allen e Jean Hitchcock decidiram separar-se após 24 anos de casamento. Antecipando os acertos do processo de divórcio, Allen começou a dar uma olhada nos arquivos financeiros da família. Em uma das pastas, encontrou canhotos desbotados de talões de cheque antigos. Um cheque tinha sido feito para o hotel onde ele e Jean haviam passado a lua de mel com um outro. Haviam pago uma prestação do primeiro carro deles. Pegou mais um e lembrou-se com orgulho paternal do momento em que o havia preenchido, no hospital em que a filha nascera, e então o do pagamento antecipado na compra da primeira casa deles. Depois de várias horas mexendo nos talões de cheque, Allen percebeu o quanto ele e sua esposa haviam investido no casamento. Parou e ficou pensando profundamente durante alguns minutos. Então fechou a pasta e discou para a mulher. Depois de trocar algumas palavras sem graça, deixou escapar a razão de seu telefonema. Será que ela aceitaria, junto com ele, trabalhar para reconstruírem o casamento? Embora uma crise familiar como a de Allen e Jean possam estar bem distante de alguns de nós, a mensagem dos canhotos de cheques da família deles é a mesma. É a história de nossas vidas. Ela fala de nossos valores, economias, gastos e a quem fizemos doações. De fato, os canhotos de nossos cheques revelam mais sobre nossas prioridades do que qualquer outra coisa. É por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro. 16 das 38 parábolas tratam da forma de se lidar com o dinheiro e com as posses. Na verdade, Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os outros assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, porém mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Se o Senhor falou tanto sobre isso, é porque deseja que conheçamos sua perspectiva a respeito desta área crítica da vida. Ele importou-se com a questão do dinheiro, porque dinheiro é importante. Capítulo 2. A resposta. A Bíblia é um projeto de vida. Enquanto eu guardava papéis e relatórios em minha pasta, o telefone em minha escrivaninha tocou. Eram 5:30 da tarde e me aprontava para ir para casa, após um longo dia trabalhando com papéis e participando de conferências. Sentia-me cansado e, com relutância, atendi o telefone. Oi, Howard. Aqui é o Allen Hitchcock. Senti um certo embaraço. Negligenciara-me a ligar-lhe de volta em resposta a um telefonema dele. Ele parecia deprimido e dei uma desculpa esfarrapada por não ter respondido sua ligação. Jean e eu pensamos em nos divorciar, mas decidimos tentar trabalhar em nosso casamento. Falou com uma voz que parecia tensa. Os problemas financeiros deles estavam à beira de destruir seu casamento. Perguntou se podíamos nos encontrar para conversarmos sobre a situação. Tínhamos nos conhecido há 2 anos na igreja, quando haviam se mudado de São Luís para Orlando. Allen recebia um salário médio como assistente de gerente numa loja de departamentos, mas não conseguia entender onde é que seu dinheiro ia parar. Suas despesas cresciam, já que a família também crescia, e dentro de poucos anos os filhos precisariam de fundos para a faculdade. Nem ele nem Jean tinham expectativas de um futuro melhor. Mais ainda, a família Hitchcock tinha uma dívida substancial com médicos, lojas, cartões de crédito e banco, além do financiamento da casa, que era de um valor alto. Devido às dívidas e às despesas diárias que cresciam cada vez mais, a família tomava cuidado nas compras e às vezes passava por até 6 lojas de fábrica, comparando preços para uma determinada compra. Nos supermercados usavam os cupons que davam descontos de centavos.
Aline fazia a maior parte dos consertos do carro e Jim evitava comprar alimentos semi-prontos que custavam mais caro. Mas mesmo assim, a família estava enfrentando uma crise. Nenhum dos dois tinha uma orientação clara para lidar com o dinheiro e nunca haviam sido capazes de calcular seus gastos. Raramente decidiam deixar de comprar algo que desejassem e não tinham planos de economia ou investimento para o futuro. Entendi a situação difícil pela qual passavam. Já fazia vários anos que Jim Senef, um amigo, e eu descobrimos que estávamos tomando decisões financeiras diárias para nossos negócios em expansão e para nossas famílias jovens, sem ter um ponto de referência bíblico. Sentíamos-nos compelidos a fazer um estudo profundo sobre o que as Escrituras diziam a respeito do dinheiro para sermos os melhores maridos e homens de negócios possíveis. Lemos a Bíblia juntos, localizando 2.350 versículos que tratavam de dinheiro e as organizamos em tópicos. Então, montamos um seminário com tais informações e o apresentamos na igreja. Que reação marcante! Fomos bombardeados com perguntas e os ouvintes descreveram várias áreas de intensa frustração. Outras igrejas pediram ao seminário que ao longo dos anos tornou-se o Ministério Crown, de pequenos grupos de estudos financeiros e que atualmente é desenvolvido em igrejas por toda a nossa nação. É através desses estudos em grupos pequenos que milhares de pessoas como as da família Hitchcock têm sido ajudadas. Descobrimos que a maioria das pessoas, na verdade a maioria dos cristãos, ou desconhece ou não tem aplicado os princípios financeiros de Deus em suas vidas. No entanto, a aplicação desses princípios é crucial por 3 razões. Primeiro, a maneira como lidamos com o dinheiro afeta nossa comunhão com o Senhor. Em Lucas 16:11, lemos: Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Neste versículo, Jesus equipara a maneira de lidarmos com o dinheiro com a qualidade de vida espiritual que temos. Se lidarmos com nosso dinheiro de maneira apropriada, de acordo com os princípios das Escrituras, nossa comunhão com Cristo ficará mais forte. No entanto, se gerenciarmos nosso dinheiro de forma infiel, nossa comunhão com Ele será afetada negativamente. Certa vez, alguém me disse que o Senhor muitas vezes permite que uma pessoa ensine determinado assunto porque ela precisa desesperadamente aprendê-lo. Tenho tido o privilégio de liderar dezenas de pequenos grupos do Crown e jamais encontrei alguém que tivesse atitudes mais erradas ou que lidasse com as próprias finanças de forma mais contrária às Escrituras do que eu mesmo. Quando aprendi esses princípios e os apliquei, experimentei um progresso tremendo em minha comunhão com o Senhor. Quando seguimos os princípios financeiros de Deus, ficamos mais perto de Cristo. Segundo, as posses competem com o Senhor pelo domínio de nossa vida. As posses são as maiores competidoras com o senhorio de Cristo em nossa vida. Jesus nos diz que precisamos decidir a qual dos 2 senhores serviremos. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. É impossível servirmos ao dinheiro mesmo de forma limitada e ainda servirmos ao Senhor. No século VII, durante as cruzadas, os cruzados usavam mercenários para lutarem no lugar deles. Como as cruzadas eram guerras religiosas, os cruzados insistiam que os mercenários fossem batizados antes da luta. Durante o batismo, os mercenários mantinham suas espadas fora da água, simbolizando um ponto sobre o qual Jesus Cristo não tinha controle. Eram livres para usarem suas espadas de qualquer forma que desejassem. Hoje em dia, mesmo não o fazendo de forma tão óbvia, muitas pessoas lidam com o dinheiro de modo semelhante. Seguram suas carteiras fora da água, dizendo com efeito: Deus pode ser o Senhor de tudo em minha vida, exceto do dinheiro. Tenho capacidade total para lidar com ele, por mim mesmo. Terceiro ponto. Grande parte da vida gira em torno do dinheiro. Durante uma semana comum,
Quanto tempo você passa ganhando dinheiro com seu trabalho, tomando decisões em como gastá-lo, pensando sobre formas de economia ou investimentos ou orando por uma forma de ofertá-lo? Que bom que Deus prepara-nos para essas tarefas, dando-nos a Bíblia como uma planta para lidar com o dinheiro. A resposta. Cada vez mais as pessoas questionam-se a respeito de onde buscar ajuda. Há duas alternativas básicas, a Bíblia e as respostas formuladas por pessoas. A maioria delas lida com o dinheiro de forma bem contrastante com os princípios financeiros de Deus. Isaías 5:5-8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. No final de cada capítulo há uma rápida comparação sob o título Contraste para ajudar o leitor a reconhecer as diferenças entre esses dois caminhos. Aprendendo a viver contente. O contentamento é mencionado 7 vezes na Bíblia e em 6 delas refere-se ao dinheiro. Em Filipenses 4:11-13, Paulo escreve: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Examine esses versículos com cuidado. Não nascemos com o instinto do contentamento, em vez disso, ele é aprendido. O propósito desse livro é ajudá-lo a aprender os princípios bíblicos para lidar com o dinheiro e com as posses. Ele oferece caminhos práticos para tornar estes princípios parte de sua vida. À medida que for descobrindo esses princípios e for colocando-os em prática, ficará mais próximo de Cristo, irá submeter-se mais inteiramente a Ele como Senhor, aprenderá a viver contente e a deixar a área financeira de sua casa em ordem. Contraste. A sociedade diz: Deus não tem parte na utilização do dinheiro e minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida por mim desejado. As Escrituras dizem: ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em qualquer circunstância. Capítulo 3. A parte de Deus, o fundamento. Numa manhã chuvosa de novembro, Allen e Jean Hitchcock chegaram ao meu escritório para conversarem a respeito de seus problemas financeiros, numa tentativa de salvarem o casamento. Allen e Jean eram cristãos, mas nunca tinham ouvido a respeito da perspectiva bíblica sobre dinheiro e posses. Gostavam de seu lindo sobrado num bairro de Orlando, de seus 2 carros, o último modelo e de suas posses. Ambos sentiam que tinham trabalhado arduamente para obter o que possuíam e achavam que tinham o direito de desfrutar da boa vida. No entanto, depois que as pressões financeiras ameaçaram seu padrão de vida, a falta de contentamento dos dois emergiu numa grande crise conjugal. Havia uma falta de comunicação grave com respeito às finanças da família. Cada um tinha sua própria opinião a respeito da forma de gastarem a renda familiar e jamais haviam sido capazes de conversar sobre o assunto sem terminarem em discussão. Estavam prestes a perder tudo para os credores. Esse fato, junto com a possibilidade de divórcio, os tirara de seu comodismo. Assim, quando sentei-me com Allen e Jean numa sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, eles estavam motivados a aprenderem o que a Bíblia dizia sobre o dinheiro. As Escrituras ensinam que há 2 partes distintas na forma de se lidar com o dinheiro, a de Deus e a nossa. Creio que a maior parte da confusão relativa ao trato com o dinheiro surge da falta de um entendimento claro sobre essas 2 partes. A parte de Deus é o fundamento do contentamento. Nas Escrituras, Deus se autodenomina com mais de 250 nomes. Aquele que melhor descreve Deus nessa área do dinheiro é Senhor. Este capítulo é o mais importante do livro inteiro, pois a forma como vemos a Deus determina a forma como vivemos. Jó, por exemplo, após perder todos os filhos e filhas e todas as suas posses, ainda foi capaz de adorar a Deus. Conhecia a Deus e seu papel como Senhor de suas posses.
De forma semelhante, Moisés desistiu dos tesouros do Egito e escolheu sofrer maus tratos juntamente com o povo de Deus. Tanto Jó quanto Moisés conheciam a Deus e aceitaram seu papel de Senhor. Examinemos o que a Bíblia tem a dizer sobre o papel de Deus em 3 áreas cruciais: domínio, controle e provisão. Domínio. A Bíblia afirma claramente que Deus é o único dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. As Escrituras revelam até mesmo itens específicos possuídos por Deus. Levíticos 25, 23 identifica-o como o dono de toda a terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Ageu 2:8 revela que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor nos diz no Salmo 50, versículo 10, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Deus é o Criador de todas as coisas e jamais transferiu a posse de sua criação às pessoas. Colossenses 1:17 diz que nele tudo subsiste. Neste exato momento, o Senhor mantém tudo junto pelo seu poder. Reconhecer que Deus tem o domínio é crucial para se permitir que Jesus Cristo seja o Senhor de nosso dinheiro e posses. Domínio ou senhorio? Se queremos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir o domínio de nossas posses ao Senhor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Em minha experiência, descobri que o Senhor testa-nos algumas vezes, perguntando-nos se temos o desejo de renunciar todas as nossas posses mais queridas. O exemplo mais vívido das Escrituras é o do momento em que o Senhor disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Quando Abraão obedeceu, demonstrando seu desejo de renunciar ao bem mais precioso que possuía, Deus providenciou um cordeiro para a oferta, e Isaque não foi sacrificado. Larry Burkett, um escritor de renome, observou: quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. Já não mais perguntamos: Senhor, o que queres que faça com meu dinheiro? A pergunta é reformulada para: Senhor, o que queres que eu faça com o teu dinheiro? Quando temos essa perspectiva, as decisões de gastar e economizar são decisões tanto espirituais quanto as decisões de contribuir. O primeiro passo é em direção ao contentamento. Para aprender a viver contente, você precisa reconhecer que Deus é o dono de todas as suas posses. Se você crê que você é dono até mesmo de uma única coisa, as circunstâncias que afetam tal posse serão refletidas em sua atitude. Se algo favorável acontecer com aquela posse, você ficará feliz, mas se a situação for adversa, você se sentirá contrariado. Depois que Jim Senef passou pelo exercício de transferir a Deus o domínio de tudo que possuía, comprou um carro novo. Apenas 2 dias depois, alguém bateu em uma lateral do veículo. A primeira reação do Jim foi: bom Deus, não sei por que o Senhor quer um amassado na lateral do seu carro novo, mas com certeza tem uma grande razão. De forma semelhante, quando John Wesley tomou conhecimento de que sua casa tinha sido destruída por um incêndio, exclamou: a casa do Senhor foi queimada, uma responsabilidade a menos para mim. De fato, não é fácil manter uma perspectiva como essa de forma consistente. É muito mais fácil pensar que nossas posses e dinheiro que ganhamos são inteiramente resultado de nossas habilidades e realizações. Achamos difícil não crer que temos o direito de domínio sobre elas. Sou o dono do meu destino, diz o humanista. Só eu domino minhas posses. É óbvio que, em nossa cultura, este é o ponto de vista que prevalece. Não é fácil desistir desse tipo de domínio e isso também não é um acontecimento único e para sempre. Precisamos sempre ser lembrados de que Deus é o dono de todas as nossas posses. Controle. A
A segunda responsabilidade que Deus retém para si é o controle máximo de todos os eventos que ocorrem na terra. Examine vários dos nomes de Deus nas Escrituras: Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Pastor, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Fica óbvio quem tem o controle. Seu é o grande poder e a glória e a vitória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. 1 Crônicas 29, 11 ao 12. No Salmo 135, versículo 6, lemos: O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra. E em Daniel 4, 34, 35, o rei Nabucodonosor afirma: Louvei o Altíssimo, ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: O que fizeste? O Senhor está no controle até mesmo dos eventos difíceis. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, 6 ao 7. É importante que os filhos de Deus percebam que o Pai Celeste conduz até mesmo a circunstância que parece devastadora em direção a um bem maior nas vidas de seus santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. Os momentos mais traumáticos que Bev e eu vivemos em nosso casamento aconteceram durante o processo de adoção de Andrew, nosso segundo filho. Nós o recebemos quando ele tinha 4 dias de vida. Era um neném lindíssimo. Por volta de seus 3 meses, percebemos que tinha problemas físicos. Ao longo de 2 meses, passamos por uma experiência dificílima quando os médicos não conseguiam chegar a um acordo quanto ao diagnóstico. Por fim, descobrimos que sua mãe natural havia usado narcóticos fortíssimos antes e durante a gravidez, e que Andrew tinha nascido apenas com o tronco do cérebro. Em meio à nossa profunda dor e sofrimento, voltávamos continuamente ao fato fundamental de que nosso Pai Celeste amava Andrew muito mais do que todos nós, e que Deus queria deixá-lo sob nossos cuidados durante um período. Ficamos amigos íntimos dos avós naturais do menino e nossa família aprendeu a ter compaixão pelos que se encontram em situação desfavorável. Vimos o Senhor dando o melhor cuidado a Andrew e experimentamos muitas bênçãos em meio àquele tempo de fortes emoções. O Senhor permite circunstâncias difíceis por 3 razões. Primeiro, para realizar seus propósitos. Segundo, para desenvolver o nosso caráter. Terceiro, para disciplinar seus filhos. Primeiro ponto, para realizar seus propósitos. Isso está ilustrado na vida de José, que ainda adolescente foi vendido como escravo pelos irmãos invejosos. Anos mais tarde, José falou a eles: Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida de Deus me enviou adiante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis 45, 5 ao 8. ênfase do autor. Para desenvolver nosso caráter. Ponto 2. O caráter divino, algo precioso para Deus, é sempre desenvolvido em meio aos tempos de provações. Romanos 5, 3 ao 4 diz: Mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência. A W. Tozer, escrevendo sobre esse tema, falou: Deus não pode usar ao máximo uma pessoa enquanto ela não for profundamente ferida. Creio que isso seja verdade. Aprendi lições sobre confiança no Senhor e durante os tempos difíceis me cheguei mais perto dele do que jamais chegara antes. Ponto 3. Para disciplinar seus filhos. Quando desobedecemos, podemos esperar que nosso amado Senhor administre disciplina para nos encorajar a abandonar o pecado. Ela com frequência vem através de circunstâncias difíceis.
porque o Senhor corrige a quem ama. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12, 6, 10 ao 11. O Senhor tem controle absoluto de cada circunstância que você terá de enfrentar. Você pode ter a satisfação de saber que seu Pai amado pretende usar cada situação primordialmente para um bom propósito. Provisão. O terceiro elemento da parte de Deus é que Ele prometeu prover nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Em Gênesis 22:14, Deus é chamado de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Ele cuida do seu povo e não precisa de uma economia próspera para tal provisão. Deu maná para os filhos de Israel a cada dia, durante os 40 anos em que peregrinaram no deserto. Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Deus é tanto previsível quanto imprevisível. É totalmente previsível em sua fidelidade para prover nossas necessidades, mas o que não podemos prever é a forma como o Senhor fará isso. Ele usa meios variados e às vezes surpreendentes para ir ao encontro de nossas necessidades. Pode aumentar nosso salário, providenciar um presente ou aumentar nossos recursos limitados, através de poupanças. Independente da forma escolhida para prover nossas necessidades, Ele é absolutamente confiável. Lemos em 1 Timóteo 6:8 que nossas necessidades são alimento e roupa. Em outras palavras, há uma diferença entre necessidades e desejos. Uma necessidade diz respeito a elementos básicos da vida, alimento, roupa ou abrigo. Um desejo é mais que uma necessidade. Um jantar com filé mignon, um carro novo e produtos de última moda são todos desejos. A parte de Deus em nos ajudar a ter contentamento está ligada ao fato de Ele ter se obrigado a si mesmo a prover nossas necessidades. No entanto, Ele não prometeu prover nossos desejos. Ele promete prover nossas necessidades e diz para vivermos contentes quando essas necessidades são satisfeitas. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Deixe-me ilustrar a provisão de Deus com uma história. Quando a Segunda Grande Guerra aproximava-se do fim, as forças aliadas juntaram muitos órfãos famintos, colocaram-nos em campos onde eram bem alimentados. Apesar do ótimo cuidado recebido, sempre dormiam mal, pareciam nervosos e com medo. Finalmente, um psicólogo encontrou uma solução. Cada criança receberia um pedaço de pão para segurar antes de ir para a cama. Se ficasse com fome, receberia mais comida, mas quando acabasse de comer, aquele pedaço de pão era só para ser segurado, não para ser comido. O pedaço de pão produzia um efeito maravilhoso. As crianças iam para a cama sabendo por instinto que teriam alimento no dia seguinte. Essa garantia deu às crianças um sono restaurador e tranquilo. De maneira semelhante, o Senhor deu-nos sua garantia, nosso pedaço de pão. Quando nos agarramos às suas promessas de provisão, podemos relaxar e ficar tranquilos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Filipenses 4:19. Assim mesmo que você esteja em meio a um enorme problema financeiro, pode ficar contente porque o Senhor prometeu alimentar, vestir e dar abrigo a você. Tenho convicção de que o Senhor proverá, no momento exato, os recursos necessários para realizarmos o propósito e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Isso está ilustrado em 2 Samuel 12, 7-8, quando ele falou a Davi através do profeta Natã. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. A partir da vida de Davi, vemos que Deus não proveu de imediato todos os recursos necessários para ele ser rei. Eles chegaram
no momento apropriado, quando Davi mais precisava deles. Em certas ocasiões, o Senhor reteve recursos para o ministério cruel. Algumas vezes em que isso aconteceu, fiquei confuso. Mais tarde, descobri que se tivéssemos recebido os recursos de forma rápida, não os teríamos gasto de forma sábia. Conhecendo a Deus. A razão básica pela qual falhamos em receber a parte de Deus é que não entendemos quem é Deus. Não é comum termos uma admiração genuína pelo Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra. Isaías 51, 13. Nossa tendência é diminuir a imagem que temos de Deus e encaixá-la em uma forma com habilidades e limitações humanas. No entanto, podemos expandir nossa visão para capturar a verdadeira perspectiva de Deus, estudando o que a Bíblia diz sobre ele. O que vem a seguir é apenas uma amostra. Senhor do Universo. O poder do Senhor é incompreensível para nós humanos. Por exemplo, os astrônomos estimam que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo e que cada uma contém bilhões de estrelas. A distância entre o final de uma galáxia e outra é sempre medida em milhões de anos-luz. A grandiosidade do universo é espantosa para nossas mentes. Em Isaías 40, 26, lemos: Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força em poder, nenhuma só vem a faltar. Senhor das nações. Examine o papel e a posição do Senhor em relação às nações e às pessoas. Isaías 40, 21, 24 diz: Acaso não sabes? Porventura não ouvis? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, já se secam quando um sopro passa por eles. E em Isaías 40, 15 e 17 lemos: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Senhor do indivíduo. Deus não é uma força distante, desinteressada. Pelo contrário, está envolvido de forma íntima com cada um de nós, como indivíduos. Salmo 139, versículo 3 ao 4, 16, revela: Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Senhor está tão envolvido em nossas vidas e nos assegura que até os cabelos todos de nossa cabeça estão contados. Mateus 10, 30. Nosso Pai Celestial é aquele que mais nos conhece e nos ama. Deus pendurou as estrelas no espaço, desenhou as montanhas altaneiras e os oceanos poderosos e determinou o destino das nações. Jeremias observou de modo correto: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Jeremias 32, 17. No entanto, Deus sabe quando um pardal cai no chão. Ele é o Senhor do infinito e do infinitestimável. Em resumo, revisemos qual é a parte de Deus. Ele é o dono, ele tem o controle de todas as circunstâncias e prometeu ir ao encontro de nossas necessidades. Em outras palavras, o Deus que criou o mundo e o mantém é capaz de cumprir suas responsabilidades e manter suas promessas. No entanto, a parte de Deus é apenas metade da equação. É a parte mais importante, mas ainda apenas metade. No capítulo seguinte, você começará a examinar a outra metade, a nossa parte. Contraste. A sociedade diz: o que eu possuo é só meu e só eu controlo o meu destino. As Escrituras dizem: o que eu possuo é de Deus. Ele é o Deus soberano e vivo que controla todos os acontecimentos. No final da maioria dos capítulos, após o contraste entre a sociedade e as Escrituras, haverá uma seção de comentário que dará a oportunidade de você praticar o princípio bíblico que acabamos de analisar.
Desafio e encorajo você a fazer a seção do compromisso, pois terá um auxílio a mais para que o princípio se torne parte de sua vida. Compromisso. No grupo pequeno do Ministério Crown, fazemos um exercício de transferência da propriedade de nossas posses para o Senhor. Usamos uma escritura formal para fazer isso, pois ela é sempre usada nas transferências de propriedade. Quando os participantes do grupo completam e assinam a escritura, estão tomando conhecimento de que Deus é o proprietário de seus bens. O exercício é importante, pois todos nós, ocasionalmente, nos esquecemos de que Deus é o dono de tudo. Agimos como se fôssemos os donos de tudo. Ao assinar o documento, a pessoa estabelece um tempo específico em que a posse de Deus torna-se conhecida. Assim, a pessoa pode referir-se ao documento várias vezes e lembrar-se de que Deus é quem tudo possui. As instruções seguintes irão auxiliar você a completar o documento. Coloque a data de hoje, escreva o seu nome. Você é quem está transferindo a posse. O Senhor é aquele que está recebendo os bens. Considere em oração as posses das quais você deseja que Deus seja o proprietário. Então faça uma lista de seus itens. Assine seu nome. No canto inferior direito há um espaço para a assinatura de 2 testemunhas. Estes amigos poderão ajudar você a manter responsável em reconhecer como o proprietário de suas posses. Escritura de cessão de direitos. Como é o documento? Por parte do Senhor, para o Senhor, através desta, transferimos para o Senhor o senhorio das seguintes posses. Vai listar as posses, abaixo assina com 2 testemunhas.